Salmo 121, versículo 1, ele diz assim, ó: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Obviamente, no segundo versículo, ele dá a resposta que é o Senhor que criou os céus e criou a terra. Mas o contexto da qual Davi estava aqui era muito diferente do nosso contexto. Davi estava, ou ele acostumava, mesmo quando menino, viver no meio dos matos, tomando conta das ovelhas, socorrendo as ovelhas quando as ovelhas estavam passando por dificuldade. Com um pedaço de pau, com uma pedra, com uma funda, ele espantava os lobos, os coiotes, espantava os bichos, né, que estavam tentando comer as ovelhas, tentando destroçar as ovelhas. O urso, o leão. Ele contando a história dele para Saul, ele diz: olha, quando eu estava no meio do mato e quando eu vi uma ovelha minha sendo colocada na boca para ser levada, para servir de alimento ou simplesmente de diversão dos animais ferozes, eu partia para cima deles com um pedaço de pau, com um pedaço de pedra, com uma funda, e espancava-os, e eles largavam as ovelhas e tinham que correr. Ali ele aprendeu a exercitar a sua fé nesse meio rústico, né? Nesse meio difícil, nesse meio complicado, que nenhum de nós muitas vezes sobreviveria, nós urbanos hoje, né? A gente não sobreviveria a um meio desse. Mas Davi, muito menino ainda, ele se desenvolveu nesse meio, e ele então passou a crer. Passou, como eu disse em um vídeo passado, a elevar os seus olhos acima das circunstâncias e confiar naquele que criou todas as coisas, sendo todas as coisas aí, inclusive ele e os seus propósitos, não é? E quando ele aprendeu tudo isso, quando a primeira coisa que ele foi enfrentar no reino, né, onde ele vivia, o reino de Israel, era o gigante Golias. Ele disse: olha, da mesma forma que eu fui contra os animais que tentavam matar as ovelhas, eu espancava e arrebentava e fazia fugir, correr todos os animais que tentavam matar as ovelhas. Então assim também, esse animal feroz, chamado Golias, 3 metros de altura, 6 dedos em cada mão, homem preparado para a guerra, não passa de um animal que está tentando arrebentar ou destroçar ou divertir-se com as ovelhas do Senhor. Mas ele mexeu com o Deus errado, ele mexeu com a pessoa errada, ele mexeu com a fé errada. E naquele momento, naquele instante, ele parte para cima do gigante, bota ele por terra. A gente conhece toda a história, essa é uma história real, não é uma história simplesmente para enfeitar a Bíblia, mas é uma história real. E ali ele derruba o gigante, parte para cima dele, pega a própria espada do gigante, pega a cabeça do sujeito, coloca dentro de um saco e leva para Saul e diz: olha, o seu medo acabou, eu acabei de cortar a cabeça do seu medo e o seu medo nunca mais vai te assombrar. Mas isso o que é para tantas pessoas que não creem, não é? O próprio Saul, nós sabemos a situação em qual ele viveu, ele não creu no mesmo Deus e não obedeceu o mesmo Deus que Davi. Portanto, ele perdeu o reino para o próprio Davi. Mas a circunstância que nós estamos hoje, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, é muito diferente daquela, né? Hoje a gente eleva os olhos para os montes, como Davi. Davi não achava nada, não tinha nada, só tinha pedra, pau, uma funda, um pedaço de coisas que ele podia catar por aquele deserto, e o Senhor, ele não tinha mais nada. Hoje não, hoje a gente eleva os nossos olhos para os montes, mas primeiro a gente eleva os nossos olhos para Drogal, né? Não estou fazendo propaganda, mas é uma das redes maiores que tem. Para Drogal, nós vamos lá quando temos uma dor de cabeça, a gente não eleva os olhos para os montes. Senhor, eu não tenho de onde tirar. Não que seja errado, tá? Eu acho que cada situação, cada circunstância, ela é diferente, mas aplicar a nossa fé, muitas das vezes, a gente primeiro aplica as coisas que a gente vê, que a gente crê, que a gente está sentindo, que está sendo oferecido para depois a gente buscar o Senhor. Não que esteja errado, porque o Senhor muitas das vezes acabou perdendo essa... É por isso que nós perdemos a força de orar, porque a gente tem muitas respostas humanas assim, pá, numa hora. A gente está com a dor na perna, a gente olha para os céus, mas procura antes, né? A gente tem muitas respostas hoje, não é?
A gente tem muitos hospitais, a gente tem muitas farmácias, como eu acabei de dizer, a gente tem muitas pessoas e muita tecnologia, a ciência está muito avançada. Então hoje esse contexto é diferente, né? Nós percebemos que ele é diferente. E a partir desse momento, então, a gente começa a orar menos, porque a gente aprendeu nesse século que orar é buscar alguma coisa de Deus. Quando, na verdade, orar é um relacionamento com Deus. E a gente, então, larga de orar porque a maioria das respostas que a gente tem está aqui. Uma dor de cabeça, vou a uma farmácia. Um problema financeiro, vou a um gestor, a um banco, a um gerente. Um problema emocional, vou ao psiquiatra, ao psicólogo, ou sei lá. Um problema mental, vou ao neuro. Um problema, enfim, a gente tem muitas respostas. Davi não tinha. Não que ele esteja errado, mas nos meios inóspitos, a nossa fé é muito mais exercitada do que os meios humanos que nós temos hoje. E a gente aprendeu que para chegar até Deus, a gente vai para buscar alguma coisa. Como na verdade Davi, ele aprendeu um relacionamento com Deus tremendo, tanto é que os salmos que ele tem hoje aqui, que nós lemos hoje aqui, foi simplesmente gerado nesse tempo de angústia, de dor e de sofrimento. Como o Salmo 51, por exemplo, e outros salmos também, não é? Por isso que hoje, o exercício que a gente tem de fé é muito menor do que o que Davi fazia. Davi não tinha nada. Davi olhava para os montes, que montes? Só tinha monte, só tinha areia, só tinha lobo, não tinha resposta. Pai, ele não era muito presente, porque o pai até esqueceu dele quando Samuel foi lá procurar um rei. Ele estava no meio do mato. Esqueceram do menino que estava lá. A mãe, não se fala. Os irmãos o rejeitavam. Quando ele foi tentar ajudar Saul, os irmãos disseram que ele tinha que ir embora, porque o negócio dele era correr atrás de ovelhas. Então ele exercitou a sua fé em um meio inóspito, enquanto nós exercitamos a nossa fé no meio urbano. E a gente só acostumou nesse século agora a ir até Deus para barganhar, trocar alguma coisa com Ele. Mas nós esquecemos que a oração não é só um balcão de troca. A oração, ela é um relacionamento com Ele, com Deus. É eu colocar as minhas ansiedades na presença dEle, os meus medos, as minhas dificuldades, como diz o próprio Pedro, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós em todas as formas, de todos os jeitos. Inclusive, a gente não pode esquecer, né? Precisa lembrar de que os remédios que estão na farmácia também estavam subentendido ou escondido na própria natureza. O próprio Deus deixou isso lá. Então Ele cuida. Tudo é dele, tudo é para Ele. Inclusive você que estudou a farmácia ou medicina, também é dele. Todo o entendimento, sabedoria, graça, tudo é dele. E nós esquecemos que a oração não é para pedir, porque nós já temos muito. A oração é para relacionar. É como um marido e uma esposa que se conversam, que se abraçam e que se beijam. Não é só para sexo, é para se relacionar. Assim é com Deus, meus amados. Que Deus possa abençoar muito você. E que você não venha confiar tanto nos meios de hoje, não que não deva, mas confiar tanto que você faz essa substituição das coisas de hoje para o Deus da sua vida. Nunca faça isso. Creia em Deus e relacione com Ele na alegria, na dor, na tristeza, no abatimento e nas grandes dificuldades que você não tem resposta de lugar nenhum. Exerça a sua fé, porque eu já passei por isso e já exerci a minha fé e estou hoje aqui para dizer a você, Deus é bom. Deus criou todas as coisas. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar muito, no nome de Jesus.